Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Natália Concolato. O que será, qual é o papel do fonoaudiólogo quando um paciente ele entra em cuidados paliativos? Será que a gente faz parte dessa equipe multidisciplinar que atua com este tipo de paciente? Conhece essa informação? Se você é novo, clique, compartilhe, comente e ative o sininho porque semanalmente estaremos produzindo vídeos e conteúdos novos. Gente, os vídeos anteriores, eles abordaram temas, vias alternativas de alimentação. E existe uma via alternativa de alimentação que é a alimentação parenteral. Ela ocorre quando o paciente ele não tem nenhuma possibilidade de fazer uma alimentação por via enteral e aí ele faz uma alimentação diretamente na veia. Esse tipo de situação acontece apenas quando o paciente ele está em fim de vida. Ele está entrando também no que nós chamamos de cuidados paliativos. É claro que o tema cuidados paliativos, ele é muito mais amplo do que dizer que o paciente ele está entrando em fim de vida. Mas vamos responder algumas questões que aparecem, algumas dúvidas que aparecem a fonoaudiologia e esse tema. Primeiro, o fonoaudiólogo, ele faz parte desse grupo de profissionais, dessa equipe multidisciplinar que integra os cuidados paliativos? Existe um artigo de 2018, depois eu vou publicar aqui, que fala sobre isso, ele é muito interessante. E ele fala sobre o parecer do Conselho de Fonoaudiologia, número 42 de 2016, que fala sobre isso, que o fonoaudiólogo, ele faz parte sim dessa equipe multidisciplinar que opta pelos cuidados paliativos, frisando a comunicação e a deglutição. Por que eu falei de alimentação parenteral para entrar em cuidados paliativos? Porque o objetivo do canal, na maior parte dos temas e dos vídeos, é sempre relacionado ao sistema estomatognático, à motricidade orofacial, dinâmica da deglutição e disfagia. Se eu atendo um paciente que ele está com uma doença neurodegenerativa, num processo final, veja bem, eu estou utilizando esse termo final, mas você pode utilizar o melhor termo. É só porque eu quero exemplificar. Existem pessoas que entram aqui no canal e que não são da área da saúde. Então, quando o paciente ele entra nesse processo final, nesse processo, se ele tem, por exemplo, uma doença neurodegenerativa em que ele está caminhando para esse processo final, ele já entra em cuidados paliativos. E a atuação do fonoaudiólogo com esse paciente é muito importante. Por quê? Esse paciente, ele entrando nesse processo, ele não vai deixar de ter disfagia. Lembra? Disfagia, ele é um sintoma associado a uma doença. E talvez essa questão de disfagia até piore. Mas como que eu vou mensurar qual é o alimento mais adequado, a consistência mais adequada para aquele paciente ingerir no final de vida? Olha, existem N literaturas que falam sobre isso, que divergem sobre essa atuação. Eu estou aqui para explicitar essas diferentes literaturas, mas utilize a que você achar mais adequado. Por exemplo, existe um estudo em um hospital que eu já trabalhei, que diz o seguinte, que se o paciente ele entra em cuidados paliativos, não vai ser feito nenhum tipo de alimentação, nem parenteral, nem enteral. Por quê? Eles se associam a configuração de que existem alguns estudos que comprovam que o paciente em fim de vida, utilizando tanto a alimentação parenteral quanto enteral, não vai aumentar o tempo de vida daquele paciente. Então, o que eles optam por fazer? Não passam nenhuma dessas alimentações e conversam com o familiar e com o fonoaudiólogo sobre qual o tipo de consistência alimentar que aquele paciente pode ingerir ou não. Qual é a configuração, qual é o papel do fonoaudiólogo? É importantíssimo, porque a gente vai conversar com a família qual é o sabor, qual é a consistência, dentro daquela consistência que nós vamos liberar, qual é o alimento, o sabor que aquele paciente mais gosta. Também tem outras questões. Pacientes com neoplasia, eles têm alteração de paladar, então às vezes eu converso com a família, ele gosta muito do doce, mas pela questão da quimioterapia, da radioterapia,
ele fica com o paladar alterado, começa a gostar mais do salgado. Então, a gente precisa observar paciente, família, disfagia e configurar tudo isso para trazer um conforto. Lembrando que a alimentação, a dinâmica da deglutição, a dinâmica relacionada à alimentação, ela está também relacionada a áreas cerebrais que tem a ver com gustação e que tem a ver com memória. Lembra que eu já falei sobre isso no canal? Bom, existe esse tipo de configuração. Existe também um outro tipo de configuração que o hospital pode utilizar ou não. Eu estou falando do hospital, porém existe também esse tipo de tratamento no home care, no tratamento domiciliar. Existem também pacientes que estão no hospital, estão nessa questão de fim de vida. Mais uma vez, estou utilizando esse termo para explicitar, para que as pessoas compreendam. E aí o familiar opta por retirar aquele paciente do hospital e que ele passe o último tempo, os últimos... a gente não tem como nem mensurar se são os últimos minutos, mas aquele processo final em casa. Isso também pode acontecer. E aí a gente também atua. Por quê? Se eu quero preservar aqueles últimos momentos, veja bem como o nosso papel é importante. Se eu quero preservar aqueles últimos momentos e eu não integro aquela equipe, o familiar vai ofertar para o paciente o que ele acha que o paciente gosta e o paciente de repente pode vir a falecer não pela complicação do quadro, mas por uma broncoaspiração. Então, sair dessa primeira configuração. Qual seria a segunda configuração? Mais uma vez, hospital, home care, enfim, eles podem também utilizar essa segunda configuração. Passam a sonda nasointeral ou fazem a alimentação parenteral e conversam com o fonoaudiólogo. Para quê? Mesclar. No momento que o paciente estiver acordado, lúcido, o que pode ser ofertado? Será que nesse processo final vale a pena aquele paciente com sonda retirar? Tá vendo? Essa nossa atuação ela é muito dúbia. Precisa de muito estudo e também de muita centralização do que você vai optar. Eu estou pensando e explicando uma configuração de hospital e também de home care. Eles mensuram isso. Aquele momento que o paciente está acordado e que ou ele está com a alimentação parenteral ou ele está com a sonda, naquele outro momento em que ele se encontra acordado, o que eu posso ofertar? A nossa função, nos casos de pacientes em cuidados paliativos, é essencial. Nós vamos continuar fazendo o trabalho de prevenção e reabilitação para que o paciente não broncoaspire. Ele já está em um processo final, então eu preciso fazer com que esse aspecto se mantenha bem, caminhando com o quadro até o fim. Gente, esse tema ele é muito amplo, ele é novo e ele é muito controverso. Por isso eu vou fazer um outro vídeo continuando essa explicação sobre a atuação fonoaudiológica em cuidados paliativos. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar ou também alguma sugestão. Até a próxima!